Queridos irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nessa noite. Eu não quero frustrar os homens, mas ontem, já pensando na possibilidade que hoje teríamos um número bastante menor por conta do acampamento, estava orando ontem à tarde, pensando se seria mesmo de fato o texto de Efésios a ser pregado. E entendi que hoje eu vou pregar um outro texto e a mensagem que Deus já tinha colocado no meu coração, texto que já estava estudado, inclusive, ficará para o domingo que vem. Então vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Sei que os homens vão ficar bravos comigo, né? Filipenses, capítulo 4. Versículos de 10 a 13, já ao final da carta, essa pequena, grande carta que Paulo escreve à igreja de Filipos. Vamos ler então a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 13. A palavra do Senhor diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, naquele que me fortalece. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós estamos aqui para te adorar nesta noite, para dizer que o Senhor é o nosso Deus. É o Deus que nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou. E aqui estamos, ó Deus, para te adorar, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. E agora, Senhor, que abrimos a Tua palavra, pedimos-te, fala ao nosso coração, de maneira clara e de maneira fiel e de maneira simples, através do Teu servo. Usa-o, ó Deus, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história muito interessante. A história de um rei muito rico, abastado, mas um rei que vivia muito incontente. Nunca estava satisfeito com o que tinha, nunca. E um dia esse rei amanheceu muito abatido e entendia que a sua história precisava mudar. E ele chamou o principal sábio do seu reino e lhe perguntou: olha, eu preciso de uma fórmula para viver contente. E o que é que eu faço? E aquele sábio parou e pensou por um instante e deu a ele a seguinte resposta: encontre um homem que seja muito contente. Pegue os sapatos daquele homem e vista-os por alguns dias. Aquele rei coçou a cabeça: mas que negócio é esse? Bom, mas se ele é um homem sábio, eu vou fazer aquilo que ele está dizendo. Aí ele chamou os servos e disse aos servos: encontrem um homem muito contente, traga os sapatos aqui que eu vou vesti-los. E aqueles servos saíram apressadamente e foram percorrendo todo o reino, vários e vários dias, até encontrar um homem muito contente. E eles voltaram ao palácio, entraram na presença do rei
e disseram assim: Vossa Majestade, nós encontramos um homem muito, mas muito contente. Aí o rei ficou feliz, né? E falou assim: ok, mas cadê os sapatos? E os servos responderam: ele não tem sapato. Essa é uma história que ilustra exatamente o texto que nós acabamos de ler. O contentamento não está naquilo que temos ou naquilo que não temos. O contentamento está em outra coisa que nós vamos descobrir hoje à noite. Esse texto, irmãos, é um texto que fala de contentamento, de satisfação. Eu vivi uma história um pouco semelhante a essa quando eu era seminarista. Eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos, recém-chegado a São Paulo, era muito pobre. E um certo dia nós estávamos saindo do seminário, eu estava com um amigo, hoje ele é pastor na África, já pregou aqui em nossa igreja, inclusive. E saindo do seminário, eu falei para ele, meu amigo, eu preciso trocar os sapatos, né? Estavam assim, bem surrados. E aí ele, para minha vergonha, ele levantou um dos pés assim, e falou assim: os meus ainda dão para o gasto. E para minha vergonha havia um buraco enorme no meio da sola. Eu nunca fiquei tão envergonhado em toda a minha vida. Nunca fiquei tão envergonhado. Mas eu aprendi uma lição. Eu tinha que aprender a viver contente com aquilo que eu tinha ou com aquilo que eu não tinha. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve, irmãos, é uma das cartas mais lindas do Novo Testamento, apesar de ser tão pequenininha, 4 capítulos. E Paulo escreveu essa carta a uma igreja muito amada, talvez a igreja mais amada por Paulo, talvez. E essa carta, ela é conhecida como a carta da alegria. Essa é a palavra que mais aparece ao longo de toda a carta. Se você olhar, veja uma palavra que é emblemática nessa carta. O capítulo 4, versículo 4, Paulo repete essa palavra 2 vezes. Alegrai-vos, é o imperativo, é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que é que Paulo então quer nos ensinar nesses versos finais desta pequena carta? 3 lições sobre o contentamento. Como é que nós podemos aprender a viver contentes? A primeira lição, nós precisamos entender que viver em contentamento ou com contentamento é uma necessidade, não é uma opção. O crente precisa entender que viver contente é uma necessidade e não uma opção. Veja novamente o que Paulo diz nos versos 10 e 11. Alegrei-me, a primeira palavra que aparece no texto. Alegrei-me, sobremaneira, quer dizer, alegrei-me muito, e muito mesmo, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O cuidado aqui é apoio financeiro, era dinheiro mesmo, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Meus irmãos, de onde Paulo está escrevendo essa carta? Não é de uma casa, não é sentado num sofá, desses que a gente tem em casa, né, que abre, que estica, deitado debaixo de uma coberta e assistindo Netflix. Paulo escreveu essa carta de dentro de uma prisão domiciliar em Roma, um lugar desconfortável, um lugar sem recursos, um lugar certamente frio, um lugar inóspito, praticamente inóspito, um lugar que as pessoas não queriam estar. E é de lá que Paulo escreve essa carta dizendo: alegrei-me, e alegrei-me sobremaneira no Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha todas as razões do mundo para viver descontente. Paulo tinha enfrentado as várias situações possíveis. Mas Paulo, através do seu próprio testemunho,
ele encoraja os seus leitores a viverem contentes em toda e qualquer situação. Na cabeça de Paulo, viver contente não é uma opção, é uma necessidade. Mas a grande pergunta que nós precisamos responder é: o que é contentamento? Se você buscar aí no seu Google e colocar lá contentamento e significado, você vai perceber que o significado de contentamento é satisfação, é viver satisfeito. Mas satisfação é uma palavra que não engloba, que não resume, de fato, o conceito bíblico de contentamento. Eu quero dar aos irmãos uma definição do que é contentamento. E eu tirei essa definição de um grande pregador norte-americano que diz assim: o contentamento é um estado de satisfação ancorado, fundamentado a nossa confiança em Deus e que resulta de uma alegre celebração da vida. Então, em outras palavras, o contentamento é estar de fato realmente satisfeito, é estar feliz, plenamente feliz com aquilo que Deus tem nos dado. Esse é o verdadeiro contentamento bíblico. É olhar para aquilo que Deus nos dá e estar feliz. Vejam, irmãos, que Paulo, ele manifesta essa alegria de maneira muito clara. Ele introduz o texto dizendo: irmãos, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado. Então Paulo está demonstrando que ele estava satisfeito com aquilo que os irmãos de Filipos haviam enviado. Aliás, Paulo recebeu várias ofertas, e nessa ocasião Paulo recebeu ofertas através de um irmão chamado Epafrodito. Paulo agradece à igreja, porque esse irmão foi esse portador daquele grande benefício ao apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele não tinha regalias na sua prisão, mas Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. É muito interessante, irmãos, porque a Bíblia, em vários lugares, ela chama a nossa atenção para essa realidade. Eu quero mostrar aos irmãos duas passagens muito interessantes. Uma delas está logo à frente, primeira carta de Paulo a Timóteo. Se os irmãos quiserem abrir, no capítulo de número 6, lá no finalzinho, Paulo diz assim a Timóteo, 1 Timóteo 6, de 6 a 8. 1 Timóteo 6, de 6 a 8, o apóstolo Paulo diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Veja, a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para esse mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Isso é uma grande verdade. A gente nasce sem nada e a gente morre sem levar nada. Mas veja o que Paulo diz: então, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esse é o verdadeiro contentamento bíblico. É estar feliz com aquilo que Deus tem nos dado para as nossas necessidades. Uma segunda passagem bem interessante, um pouco mais à frente, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, já lá no final, versículo 5. O autor de Hebreus diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Fique feliz com aquilo que Deus tem te dado, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja feliz, seja contente. E por quê? Porque Deus supre cada uma das suas necessidades. Então o ponto, irmãos, é que nós precisamos aprender a viver contentes, porque isso é uma necessidade na vida cristã. Eu quero dar um exemplo de quem não aprendeu isso. Se os irmãos olharem para o livro do Êxodo e para o livro de Números, os irmãos vão se lembrar do povo de Deus no deserto.
Aquele povo passou 430 anos tomando chibatada, fazendo tijolos. E quando Deus os tira do Egito, 3 semanas depois, o povo está reclamando de Deus. O Senhor nos trouxe aqui para nos fazer morrer de sede, de fome? Eles pedem água e Deus dá água. Eles pedem comida e Deus dá o maná. Eles pedem o maná e Deus continua dando mais maná. Eles pedem carne e Deus dá carne. E num dado momento eles falam assim para Deus: que saudade do Egito, quando nós tínhamos aquelas cebolas e pepinos, e nós podíamos comer peixe. E a Bíblia diz que Deus ficou tão irado com aquele povo, que num só dia, Deus abriu a terra e matou cerca de 20.000 homens, por causa da sua falta de gratidão, de insatisfação. Meus irmãos, nós não podemos viver como aquele povo do deserto. Nós precisamos aprender a viver gratos a Deus por aquilo que Ele dia a dia tem nos dado. Se os irmãos olharem, voltando à carta de Paulo aos Filipenses, um pouquinho antes do texto onde nós estávamos, vejam o capítulo 4, versículo de número 6. Veja que Paulo, ele liga o contentamento a uma outra palavra. Vejam o versículo 6. 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Em outras palavras, você está ansioso? Então, tome tudo aquilo que você tem que atrapalha o seu coração, que te angustia, e leve tudo a Deus em oração. Agora veja como Paulo termina. Versículo 6 ainda. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Seja agradecido a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado. A Bia sempre repete uma frase, não é, Bia? Vira e mexe. Quero trazer à memória. Ou seja, eu quero trazer à minha lembrança aquilo que Deus já fez por mim. Isso é gratidão. A oração e a gratidão são duas coisas que caminham lado a lado. Ou nós aprendemos a viver contentes, ou nós vamos sucumbir, irmãos, na ingratidão da nossa vida. Viver contente é uma necessidade na vida cristã. A segunda lição que Paulo nos ensina nessa passagem, versículos 11 e 12. Nós temos que entender que o contentamento, ele tem que abranger todas as áreas da nossa vida. Veja o que Paulo diz. Eu digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Veja, todas as circunstâncias. Já tenho a experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está agradecendo a igreja de Filipos, porque aquela igreja tinha renovado o cuidado para com o apóstolo Paulo. Mas houve um momento no ministério de Paulo em que os filipenses não puderam ajudar o apóstolo. E não foi porque eles não quiseram, mas foi porque faltava oportunidade. Nós não sabemos por quê, mas faltou oportunidade. Se você olhar lá no final do verso 10, é isso que Paulo diz. O qual também já tinhais antes, isto é, renovado o favor, mas vos faltava a oportunidade. Então, Paulo agora chega no versículo 11, e Paulo afirma algo tremendo. Paulo diz assim: eu aprendi. Eu sei que vocês queriam me ajudar, vocês não puderam, mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma palavra muito interessante. Esse verbo
O verbo aprender, no versículo 11, é um verbo na língua grega que denota o sentido de aprender de maneira prática. Essa é a ideia, de aprender pelo uso. E eu vou tentar dar um exemplo para que você entenda isso. Uma coisa é quando você nunca dirigiu um carro e você vai para a autoescola. E aí o seu tutor, o seu mentor ali, ele vai te ensinar a ligar o carro, a organizar os retrovisores, colocar o cinto, e ele vai te dar um percurso quadrado, simples, todo demarcado. É primeira, segunda no máximo. E você vai, direita, 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 seta, para o carro. Se você sai da autoescola apenas com essa teoria, você não vai conseguir dirigir um carro. Isso é muito básico. Outra coisa é você, com a sua habilitação, aprender a dirigir um carro em São Paulo. É alguém te colocar dentro de um carro e falar assim: nós vamos dirigir agora na Radial Leste. Uma via de 50 por hora, estreita, carro de um lado, carro do outro, e no meio, os nossos queridos motoqueiros, que vão passar assim do seu lado o tempo todo, chutando o seu carro, às vezes, entortando o seu retrovisor, outras vezes. Mas você aprende a dirigir numa marginal, 90 km por hora, uma ligação norte-sul, uma rua rápida, uma avenida rápida, e você tem que aprender. Você tem que aprender a desviar, a frear com tudo, a parar antes do amarelo. Você vai ter que lidar com motoristas barbeiros que vão te fechar 6 da manhã, 5 da tarde. Então, uma coisa é você aprender na teoria, outra coisa é você aprender de fato na prática. E quando Paulo diz que ele aprendeu, Paulo está dizendo: eu aprendi a viver porque eu experimentei essas coisas. Eu experimentei esses extremos da vida. E olha o resumo que Paulo faz daquilo que ele aprendeu. Verso 12, Paulo diz assim, perceba aí, olha os extremos. Tanto sei estar humilhado, isso é um extremo, como também ser honrado, o outro extremo. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Quer dizer, eu vivi as duas pontas da corda, os dois lados da moeda. E Paulo prossegue dizendo: tanto de fartura, quer dizer, eu já tive muita comida, mas também já passei fome. Já experimentei a abundância, mas também experimentei a escassez. Paulo, ele vive os extremos, da terra ao céu, da água ao fogo, da glória à vergonha, o tempo inteiro. Meus irmãos, essa é a experiência cristã. E isso é inevitável. Todos nós enfrentamos isso. Um dia nós enfrentamos um lado, o outro dia nós enfrentamos o outro lado. Eu vou dar um exemplo para você de um homem que aprendeu a viver contente. Houve um profeta, já a gente chega lá na nossa sala, né? Abacuque. Abacuque viveu num tempo de grande frieza espiritual, de idolatria, de imoralidade. E ele profetizava e nada do povo se arrepender. Então ele ora a Deus e fala: Senhor, aviva a tua obra, desperta, Senhor, o teu povo. E qual foi a resposta de Deus? Justamente o contrário. Deus falou assim: Abacuque, escreve aí em letras bem grandes para que quem passe correndo veja. Eu vou enviar um exército que vai marchar pela largura da terra, e o seu povo será consumido, será levado para o cativeiro. E vocês vão experimentar anos de sofrimento, mas o justo viverá pela sua fé. E o que é que Abacuque aprendeu dessa resposta, desse remédio, que seria muito mais amargo do que a doença? Está lá no final do seu livro, quando ele diz assim no capítulo 3, 18 a 20. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco,
Isso aqui era quase que uma profecia para a invasão da Babilônia. Ainda que não haja ovelha, ou elas sejam arrebatadas do aprisco, e não haja gado nos currais, ele diz assim: todavia, apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Meus irmãos, esse é o exemplo de um homem que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O exemplo de Paulo, o exemplo de Abacuque, é um encorajamento para nós. Porque de fato nós precisamos aprender a viver contentes nos extremos da nossa vida. Não só quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. Temos que nos alegrar no Senhor, não só quando temos um emprego, mas quando também não temos um emprego. Não só quando o nosso carro está bem, ou quando ele precisa de um grande reparo. Não só quando estamos no cargo que queremos, outras vezes no cargo que nós não queremos. Nós somos chamados a nos alegrar quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Quando a nossa saúde está ótima ou quando sofremos com muitas dores. É assim que devemos aprender a viver, nos extremos da nossa vida. Meus queridos, a experiência é aquilo que nos faz crescer enquanto crentes. Uma coisa é quando a gente sabe que Deus é soberano. A outra coisa é quando a gente experimenta a soberania de Deus na nossa vida. Eu vou pedir permissão aqui para citar um caso. Não muito tempo atrás, nosso querido irmão, o reverendo Abel, perdeu a sua filha. E no dia imediato à morte dela, eu fui visitá-lo. E ele estava assim, eu nunca vi o reverendo Abel tão abatido, barbudo, nunca o vi assim. Eu entrei, chorei com ele me abraçou. E eu nunca tinha visto o reverendo Abel chorar, até estranho, né? Aquele homem forte, sempre. Em lágrimas. Lágrimas. E ele me disse assim: pastor, hoje é a hora de eu experimentar aquilo que eu preguei a minha vida toda. Que Deus é soberano. Irmãos, aquilo foi assim como uma flecha no meu coração. Uma coisa é quando nós sabemos, a outra coisa é quando nós experimentamos. Jó, ele experimentou isso. Ele experimentou os extremos da vida. Ele tinha tudo e ele perdeu tudo. E lá no final ele disse assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. A última lição que eu quero destacar está no verso 13. Eu quero que nós vejamos agora a fonte desse contentamento. Qual é a fonte? De onde vem? É de nós mesmos. Veja o que Paulo diz no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o segredo de Paulo. Entre aspas, é claro. Nesse versículo, irmãos, que a gente vê em rabeira de caminhão, né? Como a gente diz, vários caminhões, tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo muito conhecido, está lá no para-brisa de carro, né? As pessoas usam muito esse versículo. Esse versículo aqui expressa uma grande doutrina das Escrituras. Uma das principais doutrinas das Escrituras.
chamada de providência de Deus. Mas eu preciso dizer a você o que Paulo não está dizendo nesse texto. Paulo não está aqui dizendo ou fundamentando a teologia da prosperidade de maneira nenhuma. Paulo não está dizendo assim que nós podemos ser ricos e ser empresários e termos um carro importado, uma mansão e viajarmos para qualquer lugar desse mundo. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo, eu vou ter tudo aquilo que eu quero. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é justamente o oposto. Em outras palavras, o que Paulo está afirmando é, com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, na certeza de que o Senhor vai nos fortalecer a cada momento. O testemunho de Paulo, irmãos, fala tão alto quanto a sua própria palavra. Paulo, ele havia experimentado a provisão graciosa de Cristo, quando ele orou 3 vezes, pedindo ao Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho. A gente pensa em espinho, né? Daquela coisa pequena, assim, de uma rosa, que vai lá e entra na pele. Essa não é a palavra que Paulo usa na língua grega. A palavra grega para espinho ali é estaca. É como uma estaca que fere um animal mesmo. Uma estaca grande, grossa e pontuda, que machuca, que fere para valer. É nisso que Paulo está pensando. E Paulo, ele diz assim, Senhor, tira de mim essa estaca. E Paulo pede isso 3 vezes. E qual foi a resposta que Cristo deu a Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a resposta. Paulo, a minha graça te é suficiente. A minha graça é poderosa para te sustentar a cada momento. Então o texto continua dizendo, nas palavras de Paulo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que palavra, não é? Quando sou fraco em mim mesmo, então é que sou forte pela graça de Cristo Jesus. O segredo do contentamento cristão, irmãos, não é um carro, não é um trabalho, não é uma roupa, não é um celular, não é aquilo que temos. O segredo do contentamento é Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então Cristo é a fonte do nosso contentamento. Veja como é que Paulo termina esse texto. Veja o versículo 19, como Paulo exalta essa doutrina da providência de Deus na nossa vida. Ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo. O suprimento está em Cristo. E ele diz, ele há de suprir cada uma de vossas necessidades. Ele não está falando aqui de um carro importado, ele não está falando aqui de uma conta gorda, ele está falando de necessidade, daquilo que é essencial à nossa vida. Meus irmãos, o segredo desse contentamento é Cristo Jesus. Se Cristo não for esse contentamento, a fonte dessa satisfação, nada mais será. Se dinheiro fosse de fato fonte de contentamento, nenhum rico viveria depressivo, não é verdade? Seriam as pessoas mais felizes do mundo. Dinheiro não traz felicidade. Não é verdade? Nada traz felicidade, exceto Cristo Jesus. E nós precisamos aprender que Ele vai nos dar tudo aquilo
que nós precisamos. Eu gosto da história de um pastor chamado George Miller. Ele tinha um orfanato na Inglaterra. E conta a história que, numa certa ocasião, não havia leite, não havia pão para as crianças. Já ouviram essa história? É uma história linda. E os irmãos sabem da história. Os pães passaram um pouquinho do tempo e o padeiro levou todos aqueles pães para o orfanato. O leite que estava sendo transportado na carroça, e a carroça quebrou e o leite foi para o orfanato. Mas o que mais me chama a atenção não é isso. É o que ele fez. A história diz que George Miller, ao chegar no salão do orfanato, e ao perceber que não havia alimento, a história diz que aquele homem fechou seus olhos e deu graças a Deus, porque ele acreditava na providência de Deus. É isso que nós precisamos aprender. Que Deus é a nossa fonte de contentamento e nada mais. Nosso coral recebeu o nome de Ashbel Green Simonton. Simonton deixou os Estados Unidos, chegou ao Brasil em agosto de 1859. Depois de um ano, já estava pregando em língua portuguesa, voltou aos Estados Unidos, casou-se e voltou ao Brasil. Um ano e meio, mais ou menos, depois, ele perdeu a esposa, ficou viúvo. A filha foi criada pelo cunhado e Simonton continuou pregando o Evangelho. E ele trabalhou na nossa terra por apenas 8 anos. Pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. E nesses 8 anos, Simonton fundou uma igreja, organizou um presbitério, um seminário chamado Seminário Primitivo, fundou um jornal e fez muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E eu me pergunto, como é que um homem que perde a sua mulher, tem a filha criada pelo cunhado, consegue fazer tantas e tantas coisas? Certamente, Cristo era a fonte do seu contentamento. Cristo era a força do seu ministério. É isso que Paulo está dizendo no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviram falar de um ex-padre chamado José Manuel da Conceição, conhecido como JMC? JMC foi o primeiro padre a se converter ao protestantismo. Essa semana eu estava lendo uma parte da biografia dele e um livro sobre ele. José Manuel da Conceição, ele viajava de São Paulo ao Rio de Janeiro, às vezes a pé, às vezes a cavalo. Numa certa ocasião, a sua roupa estava tão velha que ele esperou anoitecer para entrar numa vila. Então ele foi acolhido por uma família que lhe deu uma roupa para poder pregar o evangelho na cidade, naquela vila, no outro dia. E assim ele fazia, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. E esse homem foi aquele que plantou, que organizou a igreja presbiteriana de Brotas, a terceira igreja mais velha da IPB aqui, no interior de São Paulo, cidade de Brotas. E José Manuel da Conceição estava muito doente, muito doente. E Simonton escreveu a ele dizendo: venha ao Rio de Janeiro, fique aqui, você vai ser tratado e depois você volta a São Paulo. E ele saiu andando de São Paulo ao Rio de Janeiro. No meio do caminho, ele foi ficando fraco, fraco e fraco, e entrou numa cidade, em algum lugar aqui do interior, e as pessoas perceberam que ele estava já bastante doente, levaram para o hospital, recebeu comida, mas
o seu fim estava chegando. Mas ninguém sabia quem era JMC. Ninguém sabia. E José Manuel da Conceição foi enterrado no dia seguinte como um indigente. Ele sabia. Quando o bispo da região descobriu que era JMC, o ex-padre, 3 anos depois, mandou exumar o corpo, os ossos. E esse fato foi noticiado num jornal que chegou até São Paulo. E o reverendo Blackford, seu cunhado, disse não. Imediatamente contrataram alguém que foi buscar os ossos até aquela cidade. E ele foi transportado para São Paulo, enterrado ao lado de Simonton, onde está até hoje no cemitério dos protestantes. Mas o que eu quero ressaltar na história desse homem, o pouco tempo de trabalho desse homem. Esse homem, irmãos, fundou várias pequenas congregações. Ele organizou uma igreja. Inclusive, para nossa surpresa, muitas dessas congregações hoje são batistas. Porque ninguém sabia que era um trabalho presbiteriano. E se transformaram em igrejas batistas no interior de São Paulo, pelas mãos de JMC. Então os batistas dependem de nós em muita coisa. Agora, qual é a grande moral dessa história? Como é que um homem consegue caminhar de São Paulo ao Rio? Doente, sem comida, sem dinheiro, várias vezes. Certamente, José Manuel da Conceição leu esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos irmãos, eu quero concluir a minha mensagem dizendo a vocês que nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação na nossa vida. Isso é um desafio para todos nós. O mundo vai cada vez mais nos oprimir, de um lado e do outro, para tirar a nossa paz. Então nós precisamos mais do que nunca olhar para Cristo, crer nele e descansar nele, sabendo que a sua paz vai dar paz ao nosso coração. Precisamos aprender a descansar em Cristo a cada dia. Mas lembre-se, haverá um dia, quando Cristo voltar, nós nos encontraremos com Ele em glória. E nós então viveremos e desfrutaremos de uma plena e eterna satisfação por toda a eternidade. Se Cristo não for hoje a nossa satisfação, nada mais será. Que Ele nos ajude. Amém. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças pela vida de Paulo, por esse exemplo, um homem que viveu os extremos da vida, mas aprendeu pelas experiências que ele poderia ser forte e fortalecido no Senhor. A semelhança de Paulo, Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Quando tudo vai bem, Senhor, ou quando tudo vai mal. Ajuda-nos, Pai, a olhar para o Teu Filho Jesus Cristo e a entender, Senhor, que somente Ele é a fonte do nosso contentamento, da nossa alegria e da nossa satisfação. Ensina-nos, Pai, a viver contentes a cada dia na nossa vida, a cada semana, a cada segunda-feira, quando andamos de carro, quando pegamos o metrô lotado, quando a nossa saúde está bem ou quando a nossa saúde vai mal, quando temos o salário que precisamos ou quando recebemos menos do que aquilo que precisamos. Senhor, nos ensina em tudo
a viver contentes. Ensina-nos a descansar na provisão, na providência de Cristo Jesus. Que Ele, Senhor, e somente Ele, seja a fonte do nosso verdadeiro contentamento. É o que nós te pedimos, Pai Santo, agradecidos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos, irmãos, cantar em resposta à mensagem que ouvimos, o hino 135, Mais de Cristo, que nos encoraja a querer mais e mais, e somente mais de Cristo Jesus.